Ainda vai começar, eu vou avisar aqui a hora que tiver tudo pronto. Eu vou só pegar uma aguinha rapidinho, tá? Pronto. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Conceição Silva, sou uma mulher gorda, uso cabelos curtos, estilo black, rosto redondo, óculos e visto um vestido verde. Estamos iniciando o nosso webinar do PNVS Comunidade, da linha de ação do controle social e a participação da comunidade no âmbito da vigilância em saúde. O tema de relevância hoje é Conselhos Locais de Saúde, um espaço para a ressignificação da participação social. Os conselhos de saúde têm cumprido um papel decisivo na formulação, monitoramento e execução das políticas públicas de saúde. A participação do controle social nos conselhos tem caráter permanente, deliberativo, fiscalizador e de monitoramento das políticas públicas de saúde. Neste contexto, a Política Nacional de Vigilância em Saúde é fruto da participação direta da sociedade que, ao avaliar a situação de saúde desde o seu território, propôs diretrizes para a definição da Política Nacional de Vigilância em Saúde. As deliberações da primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde definiu as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, instituída pela Resolução número 588, de 12 de julho de 2018, do Conselho Nacional de Saúde. A materialização desta resolução se concretiza através da efetivação do PNVS Comunidade, programa de extensão que tem como objetivo implementar a Política Nacional de Vigilância em Saúde com a participação da comunidade em território nacional, do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, o Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, DEX-UNB, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, FORPROEX, e a Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR. Para a exposição do tema, teremos a conselheira Francisca Valda, componente da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde e coordenadora geral da Comissão de Relatoria da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Derusa Machado, assistente social e secretária executiva do qual eu convido o coordenador do PNVS Comunidade, professor Márcio Florentino, e logo após a sua fala ouviremos a professora Rosane Ramos, coordenadora do projeto de formação de conselheiros para a vigilância em saúde no SUS. Agradecimentos especiais a Astrid Sarmento, que hoje está operando, né, nossa web aula. Sejam todas e todas bem-vindos a esta aula. Boa noite, Conceição. Boa noite aos nossos convidados que estão aqui na sala Zoom, a professora Jerusa, a professora Rosani, o Gustavo, Astrid também, a Valda, que é conselheira nacional, mas que também é professora do Rio Grande do Norte. Uma satisfação grande ter vocês aqui nesse nosso webinar, nossa web aula do Programa Nacional PNVS Comunidade, nosso programa de extensão. Queria cumprimentar também a todo mundo que nos assiste pelo canal YouTube, seja na nossa transmissão ao vivo, para quem vai assistir depois. Essa é uma iniciativa de formação que está dentro dos objetivos do nosso programa PNVS Comunidade, foi bem descrito aí na introdução pela Conceição. É um programa nacional de extensão articulado na sua primeira etapa com 20 universidades, constituído de coordenadores, professores coordenadores, a professora Rosani é uma das coordenadoras, fazem parte pela Universidade Federal de Santa Catarina, assim como temos um conjunto também de estudantes bolsistas, cerca de 60, 80,
um conjunto grande de estudantes voluntários do Brasil, de norte a sul, que tem nos acompanhado nesse trabalho de pensar a política nacional de vigilância a partir da sua articulação nos territórios, nas comunidades, com as comunidades, e principalmente tentando pensar a construção do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, por essa vertente, né, da visão de saúde ampliada, né, no enfrentamento dos determinantes sociais de saúde, na articulação com a atenção primária, né, no enfrentamento e na realização também de um conjunto de iniciativas de prevenção, proteção e promoção da saúde. Nossos projetos vinculados ao PNVS Comunidade, portanto, seguem essa meta, né, de buscar, via a presença também das universidades públicas, né, fazer uma articulação que permita a gente avançar nessa construção. Em particular, no tema de hoje, né, que é da linha que articula a participação da comunidade e o controle social na perspectiva da vigilância em saúde, eu penso que os conselhos locais são decisivos e determinantes, né? Quer dizer, não há como a gente construir políticas locais, territoriais e de participação ativa da comunidade, principalmente da comunidade que vivencia, né, o conselho, o atendimento, a unidade básica de saúde, todas as suas agruras, suas necessidades, suas demandas locais, né, e consegue identificar, portanto, melhor o que o SUS efetivamente precisa responder enquanto demanda social, enquanto demanda comunitária. Portanto, desejo que a gente aproveite bem essa web-aula. Ela faz parte de um conjunto de cerca de 12 web-aulas dessa etapa formativa do programa, que está disponível, né, no canal do YouTube, para quem quiser acessar posteriormente, e a gente convida a todos para somar conosco nesse movimento de construção do SUS, de construção da Política Nacional de Vigilância e de reforçar os conselhos locais, que é a nova etapa, né, de fortalecimento aí do controle social e da participação social efetiva nos territórios. Desejo a todos uma boa noite, um bom trabalho e boas discussões. Obrigado, Conceição. Obrigada, professor Márcio. Professora Rosane Ramos. Então, gente, boa noite para todos, boa noite os parceiros aqui da nossa live, né? Agradecer já de antemão a disponibilidade de fazer esse debate para fazer parte da formação do nosso curso de formação de conselheiros para vigilância em saúde no SUS, que é um desses projetos que está sendo financiado, né, pelo programa do PNVS Comunidade. Então, eu, de antemão, já agradeço muito, muito essa parceria de vocês. Aos alunos, mais uma vez, que bom estar aqui com vocês. Todas as terças-feiras, a gente sempre tem um encontro ou de live, ou de roda de conversa, ou nós fizemos fórum, ou a gente tem outra atividade, mas sempre às terças-feiras, nesse horário. É um prazer estar com vocês, e hoje não vai ser diferente. Vai ser uma live bastante interessante, com a experiência do cotidiano de pessoas que efetivamente vivenciam o controle social, a participação popular, as facilidades e as dificuldades de se fazer controle social. Na perspectiva também, um pouco do gestor, tem o controle social na perspectiva do usuário, do profissional, mas quem está ali, como a Jerusa, no caso, que está ali na Secretaria Executiva, ela também vivencia muito a ótica e os problemas da gestão. Então, hoje eu acredito que a gente vai ter uma grande live, uma grande vivência. Boa noite para todo mundo e que bom estar com vocês. Obrigada, professora. Eu convido para fazer a palestra a minha amiga Valda, professora Valda, conselheira nacional de saúde, que eu tenho muita alegria de receber, né, por ter estado na mesa do conselho, ter representado
essa potência que é o Conselho Nacional de Saúde, e hoje eu recebo, Valda, no PNVS como entidade, nós recebemos, e a palavra é sua, conselheira Valda. Boa noite a todas as pessoas que estão nessa sala. Cumprimento todas vocês, todos, Jerusa, Rosane, Astrid, Márcio, Gustavo, Conceição, minha amiga, e as pessoas que estão acompanhando, né, esse debate. Obrigada aí pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Francisca Valda, enfermeira. Eu sou uma mulher de 1,58 m, pele parda, olhos e cabelos castanhos, cabelos nos ombros, estou com um vestido verde, né, que não está dando nem para ver muito bem. Pode passar, Astrid? Então, é uma grande alegria para mim falar da participação e do controle social do SUS. Saúde, a gente costuma dizer, né, desde a 8ª conferência, que é democracia. Controle social é guardião da saúde como direito e do SUS. Política pública de Estado, universal, integral, pública, equitativa, com adequado financiamento, com trabalhadores e trabalhadoras valorizadas e com participação social. É muito importante trazer a vocês essa reflexão, né, de como é importante a sociedade civil se mobilizar e se organizar. Nós estamos vivendo, né, um momento, né, e ao longo de mais de 500 anos no Brasil, que as elites, né, dominantes, elas têm um alinhamento com, naquela época, do início, colônia, e hoje o neocolonialismo. Sempre disputando projetos e os recursos públicos, né, os tributos, né? A gente tem acompanhado isso na história. Os projetos para a saúde, eles não são idênticos. O SUS, todo mundo defende o SUS, mas tem projetos diferentes para o SUS. E a disputa pelo orçamento público. Então, nessa disputa, nós temos, né, poderes constituídos, e alguns em potencial. O mercado, a economia, ela está sempre muito bem organizada e tem bastante poder. A sociedade civil, ela tem potencialmente, né, muito poder e que muitas vezes não consegue estar bastante organizada e se manifestar. E o Estado, né, que nós também temos o Estado, ele recebe influências tanto do mercado como do Estado. Então, as políticas públicas, elas estão na área, né, na área social, né? E a gente tem um problema sempre colocado a economia e as áreas sociais. Então, nesse momento, eu queria destacar que a saúde, ela pode ser um projeto, né, visto como mercadoria, como a saúde pode ser vista como direito, né? Então, são duas situações bem diferentes. E isso vai ter um peso, uma influência muito grande, como essas forças políticas lidam com a saúde, né? Se eles veem a saúde como um projeto de fonte de lucros, né? Se ele vê de uma forma mercantilizada, ele vê a saúde como mercadoria. Se ele vê como direito, é a saúde como desenvolvimento humano, como desenvolvimento social e como desenvolvimento econômico. A participação social e o controle social do SUS têm resistido e enfrentado os desafios da efetivação da saúde como direito humano no Brasil e como a maior política social do Brasil e do mundo, né? E a maior política de inclusão.
Pode passar. O modelo de desenvolvimento para a saúde como direito, ele passa, né, por crescimento econômico inclusivo, por redução das desigualdades sociais e pela preservação do meio ambiente. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a sociedade civil precisa se organizar para ter também força na hora da disputa dos recursos para as áreas sociais. E as áreas sociais, elas envolvem, inclusive, o trabalho, que é fundamental para a efetivação do direito à saúde. E nós temos visto também o trabalho sendo considerado uma mercadoria e tendo, né, uma baixa, né, valorização ao longo dos tempos. Pode passar? Economia versus políticas públicas no Brasil. A Constituição Federal de 1988, ela aprova a Seguridade Social, garantindo a assistência social garantida a saúde e a assistência social como direito de acesso universal. Já nos anos 90, nós começamos a ter mudanças, né, que é considerado pelos estudiosos uma década perdida. O governo Fernando Henrique estabiliza a moeda às custas do endividamento público e implanta o neoliberalismo, né, que era, naquele momento, né, a gente chamava muito, né, a cartilha de Washington, né, lá, aquele modelo econômico para a globalização, para todos os países. E o que ele caracteriza, né, esse modelo? Eles defendem o Estado mínimo para o social e máximo para o capital. Financiarização da economia com recessão. Política externa subserviente, dominada, dependente, né, das grandes economias que controlam, né, a agenda. E diminuição do investimento em políticas sociais. Pode passar. Fortalecer a democracia, a participação social e o controle social no SUS é fundamental, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Creio que vocês já têm essa informação, que o primeiro Conselho Nacional de Saúde, ele data de 1937, né? Era um momento do sanitarismo campanista, a guerra às doenças endêmicas. O Serviço Nacional tinha um programa para a febre amarela, para a malária, a ampliação da rede de saúde foi um momento, né, de centros, postos de saúde, instalação de hospitais gerais, sanitários, hospitais para tuberculose e leprosários, né, sanatórios. Inicia aí uma verdadeira política de saúde no Brasil. E o controle social, ele está sempre nessa relação de influenciar nas políticas públicas. O Conselho Nacional de Saúde é a maior expressão da democracia participativa. É componente estrutural do Sistema Único de Saúde, está historicamente comprometido com o direito à saúde como dever do Estado. O CNS, vejam que o neoliberalismo, que prevalece até hoje, né, como o ultraliberal, ele defende o Estado mínimo. E nós estamos aqui dizendo que as áreas sociais são direito de todas e todos e dever do Estado, então precisa de um Estado forte. O CNS é uma das instâncias máximas de deliberação do SUS, de caráter permanente, tem a missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de acordo com as leis orgânicas 8080 e 8142, já citada nesta live. Pode passar. Somos o controle social, com mais de 100 mil conselheiros, defensores do sistema público de saúde, que atende a totalidade dos brasileiros, envolvem trabalhadores, gestores, prestadores de serviços e usuários, né? Então, vocês vejam, né, que hoje está em bastante destaque a questão do Faustão, né, que é tão rico e hoje ele depende do SUS, né?
O coração dele é do SUS. Ele estava na lista do SUS, né? Então, e para outras áreas também, o SUS é quem atende a 100% dos brasileiros, inclusive nas vigilâncias, né, companheiros? Somos as forças vivas da sociedade que construíram as deliberações agora, né, já da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que tem subsidiado, né, por meio da Resolução 715, o Plano Plurianual e o Plano Nacional de Saúde de 2024 a 27. Está errado aqui, desculpa, é 27. Que será a referência para a execução das políticas de saúde nos municípios, instrumento fundamental para a consolidação do fortalecimento do SUS. Pode passar? Conselho Nacional de Saúde tem competências seguintes: aprovar as políticas de saúde, aprovar o orçamento da saúde, acompanhar sua execução orçamentária, aprovar a cada 4 anos o Plano Nacional de Saúde, atuar na regulação da ética em projetos de pesquisas envolvendo seres humanos, articular políticas e programas, formular diretrizes para a gestão do trabalho e da educação na saúde, na perspectiva de atender às necessidades sociais. Os conselhos estaduais no seu respectivo ente federado, os conselhos municipais também lá no Poder Público Municipal, e os conselhos locais, né, no seu espaço, no seu território. Pode passar? O Conselho Nacional de Saúde tem essa estrutura aqui, de atuação no dia a dia, pode passar? Comissões intersetoriais, nós temos hoje em torno de 19 comissões, pode passar? A Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, que é uma comissão permanente, já apresentada como prioritária na Lei 8080, então tem essa agenda aqui permanente, e ela é pauta permanente no Pleno do Conselho Nacional de Saúde. Pode passar? A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa é responsável, né, pela avaliação de todos os protocolos de pesquisa no Brasil. Teve um papel fundamental no período da pandemia, né? Os anos 20 e 21, agora, 2020 e 2021, fomos assolados pela pandemia, Covid-19, agravada pela falta de coordenação e planejamento por parte daqueles que deveriam dar respostas imediatas para o enfrentamento, né, da pandemia. Dentre as várias ações adotadas pelo controle social do SUS, toda a militância se manifestou e cumpriu com o dever de conselho, denunciando o negacionismo, combatendo as fake news, defendendo a atenção básica, né, como ela foi aprovada, como porta de entrada e ordenadora do cuidado da população, e exigindo a compra de vacinas para todas as pessoas, né? Pode passar? Radicalizar a democracia é preciso. Nós falamos que defendemos o SUS, e não existe, né, direito, nem existe sistema de acesso universal sem democracia, porque saúde ela é direito. Estendê-la a um número cada vez maior de domínios da vida social, transformando-a num princípio potencializador e regulador de todas as relações sociais. A democracia tem esse papel. Não é somente a democracia representativa, que é muito limitada, mas a democracia participativa, que o controle social é parte desse movimento da democracia participativa no Brasil. O SUS é fruto de uma luta social pela redemocratização do Estado brasileiro, nos anos 70 de luta e nos anos 80, de uma concepção de sociedade que efetive, por meio de políticas de desenvolvimento, emprego, renda, moradia, saneamento, de seguridade e saúde, de direitos para todos os cidadãos terem qualidade de vida. O Estado possui um papel fundamental na constituição, financiamento e efetivação das políticas em geral, especificamente as da Seguridade Social. A conquista da base legal foi apenas um passo na luta, que continua cotidianamente, conquistando por meio de valorização da sociedade o direito humano à saúde. Pode passar?
Nós defendemos a ciência, defendemos o respeito aos direitos humanos, a articulação e unidade na luta pelo fortalecimento da sociedade civil, na cobrança da ação efetiva do Estado e a participação. Passou muito? E a participação social. Então, gente, nesse momento, a gente ainda tinha aqui um finalzinho, né, mostrando que precisamos acumular força social e política rumo à defesa das vidas, da ciência, da democracia, dos direitos e da soberania nacional. É fundamental. Pode passar. Nós precisamos, né, nesse momento, de um fortalecimento da sociedade civil. Nós precisamos mudar a correlação de forças para entrar naquela disputa que eu me referia no início, em relação ao financiamento adequado da saúde, do trabalho, a valorização do trabalho, nós conquistarmos a superação dessa precarização do trabalho, que ainda temos um longo percurso pela frente, haja vista aí a luta do piso da enfermagem, né? Então, não existe condições para se ter um trabalho valorizado, respeitado, com carreira única, como está no relatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né, com todas as políticas públicas, com equidade, né, com a educação e o trabalho, com a educação permanente, etc. Campanha pela criação dos conselhos locais nas 42.000 unidades básicas de saúde existentes no Brasil foi lançada no dia da cerimônia de abertura da etapa nacional da conferência. Fortalecer essa estratégia, né, é importante, porque ela está pautada nesse processo que eu me referia, da radicalização da democracia, por meio de agenda política que objetive fortalecer o controle social e valorizar os conselhos gestores locais, regionais e distritais da saúde. Os conselhos locais, igualmente, devem ter uma composição paritária, 50% usuários locais, 50% de trabalhadores e prestadores gestores, né, dos postos e centros da unidade básica de saúde. Os conselhos devem ter, no mínimo, de acordo com o tamanho da unidade, 4 a 16 membros efetivos. Esse movimento de criação de conselhos locais de saúde, assim como, né, todas as inovações que temos feito nas conferências de saúde, ele é fundamental para o fortalecimento da participação social, que, nesse momento, é a nossa força guardiã do direito à saúde, da defesa do Sistema Único de Saúde e dos trabalhadores valorizados. Portanto, esse movimento que o Conselho lança, fazendo essa campanha, né, com logomarca, né, com campanha nas redes sociais, com o trabalho dos conselhos estaduais de saúde, dos conselhos municipais de saúde, todos devemos entrar nessa campanha pela ressignificação da participação social, que é fundamental para conquistarmos o direito à saúde, para conquistarmos a defesa do SUS, para conquistarmos financiamento adequado, para conquistarmos a carreira única para os trabalhadores da saúde, para conquistarmos o complexo médico-industrial que nos trará, né, a condição de sair de uma dependência externa da importação de medicamentos dolarizados, que tem trazido grandes dificuldades em qualquer situação do dia a dia, bem como também nos momentos de emergências sanitárias. Então, nós identificamos agora na pandemia como nós pagamos muito caro por máscaras, por respiradores, por vacinas, quando o Brasil tem autossuficiência para cumprir toda essa parte, porque tem pessoal, tem cientistas e tem tecnologia e tem recursos também. Então, não justifica essa dependência nossa externa. Então, já terminou meu tempo, eu quero agradecer
pelo convite, por estar aqui. Vou permanecer para ouvir os colegas e até o final a gente vê também um diálogo junto aos participantes aqui dessa aula. Obrigada. Obrigada, professora conselheira Valda, pela sua exposição, foi bem no tempo, informando que, ao final das falas, das apresentações, faremos o debate. Eu convido a secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis, assistente social, Jerusa Machado. Com a palavra, Jerusa. Obrigada, Conceição. Então, eu quero dar boa noite a todas, a todos, a todos, né? Também aos parceiros que estão aqui nessa web aula, né? Quero agradecer o convite da professora Rosane, né? Que é minha amiga, minha parceira de muitos cursos, né? Ao longo desses anos. Também aqui a gente está compartilhando a fala aqui com a Francisca Valda, que foi coordenadora geral da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? Quando eu penso nas mais de 900 propostas que foram discutidas na conferência, eu espero que você já esteja mais descansada, viu? Porque a nossa aqui, né, Gustavo, teve 98 e foi realmente um perrengue. Imagino você com mais de 900, né, propostas. Também quero dar boa noite aqui ao Gustavo, né, que é nosso conselheiro de saúde, com quem já estive essa tarde toda em plenária, né? E quero fazer minha autodescrição. Sou uma mulher parda, de cabelos médios, assim, médios para longos, mas alourados, né, para enganar os brancos, né? E ainda não deixei embranquecer tudo ali como a Rosane, mas já estou quase chegando nessa parte, né? Estou com uma camisa rosa, um casaco preto, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco mais sobre a participação social nos conselhos locais de saúde, né? Eu preparei uns slidezinhos, Astrid, se você puder colocar para mim, por favor. Sobre a linha do tempo. Na verdade, é bem simples, assim, somente para a gente poder se localizar um pouco no contexto, né, do que eu vou estar falando. Pode passar, querido. Então, né, eu não vou me ater muito, né, mas, assim, falando sobre a década de 70, né, a gente teve o início aí do movimento da reforma sanitária, né, foi um movimento muito potente, né, que nós tivemos, e a participação dos movimentos sociais mesmo, né, junto com os profissionais de saúde, né, então, culminando em 1986 com a nossa emblemática 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, que nos levou a colocar o Sistema Único de Saúde na Constituição Federal de 1988. E nesse momento que o Brasil estava vivendo, aqui em Florianópolis, a gente tinha muitos militantes do Sistema Único de Saúde, né, daquela luta da reforma sanitária, né, tanto como professores da Universidade Federal de Santa Catarina, como também profissionais da nossa própria rede, né, de saúde que estava se formando. E, então, dentro desse movimento, em 1989, a gente já teve a criação do nosso Conselho Municipal de Saúde. Vocês vejam que ele é bem velhinho, né? Assim, ele é um dos mais antigos, eu acho, do Brasil, né? Porque foi logo ali naquele início, né? E a gente teve... Pode passar, Astrid, por favor? Ali, a Valda também falou, né, sobre as leis do SUS, né, que foi a 8.080 e a 8.142 em 1990, né? A gente viu que a gente
cresceu, né? A gente teve dentro desse movimento da reforma, dentro do evento da conferência, da 8ª conferência, né? Como foi importante a participação social, né? E a participação social estava no DNA da nossa Constituição, né? Das nossas leis, e dentro da Lei 8080 também tinha, né? Essa parte de financiamento, a parte da participação social, e o nosso presidente da época, o Collor de Mello, né? Ele acabou vetando essa parte da lei, essa parte importante para nós da lei, né? Mas com muita luta, né? Com a continuação da luta, né? Daqueles militantes, a gente conseguiu que ainda em 1990, né? A gente tivesse de volta esses artigos, né? Já na Lei 8.142, que daí veio a garantir os conselhos de saúde e as conferências, né? Então, nesse processo, a gente aqui em Florianópolis já começou a ter alguns esboços de conselhos locais, de encontros, né? Naquela época se faziam encontros assim para discutir a saúde, mas ainda não tinha esse nome, né? De conselho local, mas já havia um movimento, né? E aí, o Programa Saúde da Família foi criado em 1994, né? E trouxe em seus princípios a organização da comunidade, né? Então, dentre todas as funções e competências, né, e tarefas que os profissionais de saúde, né, que formavam a equipe de saúde da família precisariam desenvolver, eles também tinham, né, uma tarefa que era de organizar a comunidade, né? E isso foi bom para nós porque nos ajudou, né? Fez com que os profissionais de saúde também se engajassem nessa luta, né? Pelo controle social, né? Então, aqui em Florianópolis, né? A gente começou a ter os profissionais também puxando os conselhos locais, né? Então, isso foi muito importante, pois a composição dos conselhos locais de saúde é feita dos 3 segmentos, como do Conselho Municipal de Saúde, né? Usuários, profissionais de saúde, gestor e prestador de serviços. Mas, preponderantemente, no conselho local, são os seus componentes são usuários e os profissionais de saúde, né? Então, ter essas equipes junto com os usuários é um passo muito importante. E graças aos profissionais de saúde da família e grandes lideranças, né, comunitárias que a gente teve naquela época, né, houve um trabalho conjunto e foram criados os nossos conselhos locais. Ainda no final da década de 90, foram criados 2 conselhos locais de saúde. E, ao final de 2010, quer dizer, toda a década ali de 2000, nós já tínhamos 20 conselhos locais de saúde na cidade, né? Então, a semente do conselho local, ela foi plantada no nosso município já nos anos 90, né? Então, a gente fica muito feliz que agora, né, que isso também esteja sendo... Não que não fosse algo, né, que a gente já debatesse nos nossos espaços de conselhos, né, Brasil afora, mas agora a gente vê que também há esse incentivo do Conselho Nacional, né, esse olhar do Conselho Nacional para essa instância do Conselho Local, que está diretamente, né, funcionando lá no território. Então, é muito importante para a gente, para poder fortalecer o controle social, né? Então, nós temos uma diversidade e múltiplos atores que se encontraram, né, nos espaços dos conselhos para debater a saúde de seus bairros e propor melhorias, né, durante essa trajetória, né? Os conselhos têm atuado como uma ponte entre o Conselho Municipal de Saúde, né, os conselhos locais, né, eles são uma ponte entre o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho e a comunidade, né? Eu não vou entrar na estrutura do Conselho Municipal e tudo, porque a gente sabe que praticamente acompanha, né, a mesma estrutura do Conselho Nacional,
de saúde, e a Valda trouxe já essa estrutura, né? Então, não vou ser aqui repetitiva, né? Mas, quando necessário, os conselhos locais, eles trazem demandas para o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. No nosso Conselho Municipal de Saúde, a gente tem nas nossas plenárias, né, um espaço reservado para que os conselhos locais possam trazer as suas demandas, as suas considerações, né, também fazer seus questionamentos, e isso é muito importante, porque fortalece a dinâmica do nosso Conselho Municipal, né? Então, a gente costuma dizer, né, que os conselhos locais são os olhos do Conselho Municipal no território, né? Porque, imagina, nós temos hoje 50 unidades de saúde, né? Estamos com 46 conselhos locais, né? Como que o Conselho Municipal vai dar conta, né, de acompanhar toda essa política de saúde que é executada dentro do município, né? Se ele não tiver os conselhos locais de saúde para fazer essa ponte, para trazer esse olhar, para dizer como é que está sendo, quer dizer, aqui a gente é apresentado para o Conselho Municipal, né, os instrumentos de gestão, aquilo que a Secretaria está pensando, né, para executar de ações, né, a questão também do próprio financiamento, né, onde vai ser colocado, e aí a gente vê que são muitas as demandas, né, que o Conselho precisa acompanhar, né, e a gente, né, 50% são usuários que não têm todo o conhecimento, né, dentro dessa área. Então, a gente precisa se debruçar sobre os instrumentos de gestão e tudo mais. Imagina se a gente tivesse que ficar indo no território para ver em cada território. Então, a gente tem, vamos dizer, né, o olhar do território dentro do Conselho Municipal via conselhos locais de saúde, né? Então, para fortalecer, ampliar e qualificar a participação dos conselheiros, a gente, ao longo do tempo, né, desses anos, a gente tem realizado muitas edições de cursos de formação, né? Pode passar, Astrid, por favor, né? Que são encontros para trocas de saberes. Pode passar um pouco mais? Mais um, querido, né? E isso aí, né? Então, a gente tem feito vários cursos, né? Porque são encontros para trocas de saberes e informações que proporcionam aos conselheiros as condições necessárias para desempenhar o seu papel, né? Como a Valda mesmo falou, né? Que a gente tem que estar preparado para as disputas, né? Porque esses espaços, eles são espaços de dissenso, né? De uma disputa de interesses entre o gestor, entre o usuário, né? Aquilo que a gente vê como que precisa ser melhorado e aquilo que, às vezes, o gestor quer fazer de ação, ou que ele quer investir de recursos. Então, a gente precisa estar, né, capacitado para poder fazer esses enfrentamentos, para poder fazer trazer esses argumentos, né, para o debate. Então, a gente precisa ter encontro, né, de ter formação de conselheiros. Então, há muito tempo que a gente tem como foco dentro do Conselho Municipal realizar esses cursos de formação, né? E isso é muito interessante, Rosane vai lembrar, porque a gente, por exemplo, em 2015, praticamente o nosso conselho, os usuários eram conselheiros locais que tinham feito formação, né, com a gente, participado de vários cursos de formação, que entraram nas suas associações de moradores para se tornar conselheiros municipais, ou seja, para participar da eleição do conselho e foram eleitos conselheiros municipais, né? Então, por quê? Porque as pessoas daí se sentem realmente participando desse movimento, né, se engajam no movimento. Então, assim, ter esses encontros, né, fomentar esses encontros, né, para que as pessoas possam trocar saberes, trocar informações, né, é muito importante, porque elas vão desenvolvendo, né, a sua cidadania, né, elas vão se empoderando e elas vão se tornando mais capazes de fazer
esse trabalho e também chamar outras pessoas para vir participar com a gente, né? Então, o encontro é a essência do nosso trabalho, né, eu diria, porque além dos encontros de formação, a gente fazia encontros os fóruns, que a gente tinha fóruns anuais, né? Pode passar, Astrid, por favor. A gente também tinha né, as próprias conferências que acontecem, né? Aqui foram nossos cursos de formação, né? Utilizando as metodologias ativas, a metodologia da roda, né? Ali as nossas tarjetas, né, Astrid? Então, a gente sempre procurou ter esses espaços para que os conselheiros pudessem se encontrar, né? Pudessem se ouvir, pudessem compartilhar, né? Como eu falei, seus saberes e suas informações, né? E assim se sentirem mais capazes de desempenhar a sua função dentro do conselho, não só do conselho municipal, como do conselho local de saúde também, né? Então, durante, né, só para lembrar, durante a pandemia, a gente não podia fazer presencial, né, mas aí a gente também fazia as nossas lives, as nossas rodas de conversa, né, tivemos que nos adequar a novas tecnologias, né, para poder realmente manter esses espaços vivos, né. Então, para criar ou reativar os conselhos locais de saúde, né, a gente procura sempre por pessoas chaves dentro da comunidade, ou mesmo dentro da unidade de serviço, né, dentre os profissionais, né, às vezes você não tem alguém na comunidade querendo, né, interessado em discutir a saúde e melhorar, mas nós temos profissionais de saúde que têm esse interesse, que conhecem já o controle social, né? Então, a gente faz contato com essas pessoas, mapeia, né? E aí, através dessas pessoas, a gente vai encontrando outras pessoas que a gente possa reunir para formar o conselho, para reativar o conselho, né? Por exemplo, agora nós estamos com uma situação que a gente está reativando um conselho, por exemplo, da Costa da Lagoa, né? Que aqui é mais distante. E aí nós conseguimos, junto a um conselheiro que é de outro bairro, né, que fez contato com amigos daquele bairro da Costa da Lagoa, e através dele a gente está aí tecendo uma rede, né, para poder se reunir lá com os moradores da Costa da Lagoa, os profissionais de saúde, e reativar aquele conselho local, né? Então, a gente tem muitos desafios, né? Isso não está dado, né? Mas a gente sabe que o controle social, assim, ele está na contramão, né, da nossa situação, até política, muitas vezes, mas a gente tem que realmente buscar os espaços, né, para a gente poder se fortalecer e não deixar que esses conselhos, né, porque são instituídos por lei, então, para que eles possam se manter, né, e a gente possa ali realmente ter espaços potentes de participação social, né? Eu costumo dizer que um grande desafio para a gente é ter secretarias executivas nos conselhos municipais, porque isso realmente auxilia muito, né, no trabalho de assessoramento aos conselhos locais de saúde, né? E a gente sabe que muitos conselhos municipais não têm uma estrutura, né, apropriada para fazer isso, né, esse acompanhamento tão necessário. Então, é isso, eu acho que inicialmente, né, era isso que eu gostaria de deixar com vocês, né? A gente tem aí mais alguns slides aí, por favor, Astrid, o pessoal se reunindo, né? O 6º Fórum, né, de conselheiros ali, o nosso secretário executivo, aquele senhor idoso ali, é o Darcy, que é muito querido, o secretário executivo que me antecedeu, e ele foi o 2º conselheiro municipal de saúde de Florianópolis, tá? E do primeiro conselho local, que foi no Campeche.
Então, ele é uma pessoa muito importante para a gente. Quando nós fizemos o 6º fórum, nós colocamos o nome dele para homenageá-lo, né? Isso acho que é muito importante, tá bom? Obrigada, gente. Muito rica essa aula, porque ela traz para a gente, né, a vivência, né, do processo de formação, mas, sobretudo, da vivência, né, dos conselhos locais. Então, eu convido agora o Gustavo Lanza para fazer a fala, porque eu já estou querendo aqui entrar no debate, porque está muito bom mesmo, né? Então, muito obrigada, Jerusa Machado. Gustavo Lanza para, conselheiro Gustavo Lanza, para fazer sua fala, sua experiência, né, como conselheiro local. Boa noite a todas, a todos e a todes, né? Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar no meio de pessoas tão mais, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, experientes dentro desse caminho do Conselho de Saúde, né? Então, saudando aí Conceição, a Rosane, a Jerusa, a Valda, o Márcio, a Astrid, né? Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, a convite da Jerusa, né? Eu venho dar um relato pessoal, né, da minha caminhada dentro do processo do Conselho, que hoje se encontra, assim, na instância mais alta, vamos dizer, no Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo, assim, aquilo tudo que a Jerusa estava falando, até dos processos de formação, eu estava ali observando, né, e aí depois refletindo também sobre a minha própria trajetória, como é que isso tudo, né, tanto a fala da Conceição, quanto a fala da Jerusa, como é que isso tudo sucede na prática, né, como é que é uma história de vida no meio desses acontecimentos históricos que são muito mais amplos, né. Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo aqui ou que vão nos ouvir proximamente? Eu venho, assim, de uma família classe média baixa, participei, assim, sou de Campinas, São Paulo, na verdade, atualmente moro em Florianópolis. Aliás, fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco de 36 anos, quase careca, com uma barba rasa e um casaco azul marinho, tá? Então eu venho assim de um ambiente social mais humilde, né? Não de vulnerabilidade total, mas mais humilde, de uma cidade com muitas desigualdades sociais. E aí eu pude entrar numa faculdade, foi a Faculdade de Relações Internacionais, com o ProUni, né? Numa faculdade de elite lá de Campinas, né? E eu sempre as questões sociais começaram a me bater cada vez mais fortes durante o processo de formação lá, né? Então, durante essa primeira faculdade, era uma faculdade de cunho humanista, então incentivava muito que a gente pudesse realmente se empoderar da nossa história, né? Da história social e política e econômica das nossas vidas, ou seja, tomar as rédeas da história e nos fazermos sujeitos daquilo que vivemos, né? Não meramente espectadores que estamos vendo a vida passar ou então estamos sujeitados às condições que já nos são impostas, né? Então, essa consciência me estralou ali naquele momento da faculdade, então comecei a participar de DCE, fiz parte aí de um programa de aprendizagem social, onde a gente dava aulas para os funcionários da faculdade, então o pessoal da limpeza, o pessoal da jardinagem, né? Tive a oportunidade de ser coordenador pedagógico, presidente desse programa, foi uma satisfação, isso me ensinou muito, mas não saí contente dessa faculdade, vim fazer naturologia aqui em Palhoça, que é pertinho de Florianópolis, tá? E dentro dessa área, que já é um curso dentro da área da saúde, né? A gente é um curso, uma profissão que é relativamente nova no Brasil, a gente está se constituindo, né? E procurando galgar espaços dentro do ambiente social como um todo. Um marco para a gente é a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que foi
instituída em 2006, né? Então, assim, eu até, em todos os processos de conferência que a gente viveu agora, eu tive a oportunidade de ir na conferência de Palhoça, e o secretário falou assim, olha, a gente tem alguns dados que apontam que cerca de 70% de todos os atendimentos em saúde realizados no Brasil são feitos pelo SUS, né? E existem algumas realidades regionais e locais, no caso da cidade de Palhoça, 90% de todos os atendimentos de saúde eram feitos dentro do âmbito do SUS. E aí a gente, quanto profissão, querendo ou não, eu, pessoalmente, também queria entrar não só no rol de atender pessoas que podem financeiramente pagar pelas práticas integrativas, que acaba se tornando hoje, às vezes, ou uma prática extremamente popular ou uma coisa elitizada, né? Eu queria acessar a população, aquelas pessoas que realmente precisam e estar integrado com outros profissionais, porque a gente vê como, dentro da área de saúde, um auxilia o outro, né? Ninguém hoje tem totalmente uma autonomia para realmente dar conta da complexidade que são os nossos processos de saúde, né? Então, aí, isso foi antes da conferência, já durante o curso de naturologia, eu me despertei para a necessidade de começar a participar um pouco mais dos processos de construção do SUS. Então, eu tive um processo que foi um processo de uma formação teórica, que me facilitou um pouco a inserção dentro dos conselhos, né? Quando eu me formei, isso foi em 2020, a gente estava em pandemia, fiquei mais recolhido, construindo a minha vida pessoal um pouco, né? E em metade de 2022, eu decidi participar ir numa reunião do Conselho Local de Saúde que eu fiquei sabendo aqui do meu bairro, né? No bairro que eu tinha acabado de me mudar, na Armação. E ali, naquela primeira reunião, eu já bati carteirinha e fiquei e nunca mais saí. Dali para frente, as coisas foram se ampliando, né? Porque eu me coloquei proativo dentro do processo, então fui dando sugestões, comecei a participar da mesa diretora, tive, assim, também as sementes, as coisas nascem bem quando a gente tem também um terreno fértil, né? Então, eu tive a sorte, o destino de encontrar um terreno fértil nessa caminhada, que foi, primeiramente, o coordenador dessa UBS, que já tinha participado, já tinha sido conselheiro e ativo no Conselho Municipal e Distrital de Saúde aqui, de alguma forma, e ele estava muito parceiro, ele percebeu assim, porque a gente tem a gestão às vezes se coloca resistente dentro do processo de relacionamento com o conselho, porque existe uma coisa que a gente sabe, que é como se eles se sentissem fiscalizados, né, como, opa, esse aqui está vendo se meu trabalho está certo, está errado, ele vai me delatar, né, para os meus superiores ou algo assim. Existe uma visão que é uma barreira que a gente tem que suplantar dentro disso, né? Infelizmente, esse coordenador, por incrível que pareça, ele não veio com essa resistência. Ele falou: a gente está junto. O que eu quero ouvir aquilo que você tem para me dizer, ou que a comunidade tem para me dizer sobre as possíveis melhorias, e é importante que a gente possa trabalhar e reconhecer quais são as nossas limitações aqui no Conselho Local, para a gente ir também atuando dentro de outras instâncias, né? Então, eu passei mais de 6 meses aí fazendo reuniões semanais, me dedicando mesmo e falando com a comunidade, principalmente nos grupos que eram realizados ali, de que aquele espaço era nosso. Olha, essa UBS é nossa. Eu até brincava assim, vamos pintar as paredes, vamos fazer um jardim, colocar uns vasos bonitos, porque isso aqui é da comunidade, a gente tem que cuidar, porque se esse espaço nos serve, a gente se tornar sujeitos da nossa saúde significa também contribuirmos com a construção desse espaço, né? Então, assim, nesse processo eu fui galgando etapas e assumindo também responsabilidade de ir levando algumas demandas para outras instâncias do caminho dos conselhos aqui. Então, aqui a gente tem o conselho local, aí nossa cidade é dividida em 4 distritos de saúde, então a gente tem o conselho distrital sul aqui da ilha, comecei a me relacionar algumas coisas ali com eles, fui em algumas plenárias do Conselho Municipal de Saúde e comecei a participar e entender como a coisa funcionava, porque uma
coisa a gente vê lá na faculdade, ó, o SUS funciona assim, ou a gente vê ali, aqui que nem a gente está vendo a aula, né? Olha, tem esses aspectos, tem esse âmbito, as estruturas são assim, tá. Mas na prática, o buraco é mais embaixo e a complexidade de informações também é muito grande. Mais embaixo no sentido de que a gente precisa lidar com subjetividades, né? E essas subjetividades é o tensionamento que já foi exposto aqui, é o conjunto de disputas e de coisas, de articulações que a gente tem que fazer para poder galgar dentro das nossas demandas. E não basta só um reconhecimento do problema, a gente precisa ir tendo uma formação técnica para poder falar a linguagem dos gestores. Isso que é uma coisa que eu percebi. Então, quanto mais a gente partia da experiência. Então, por exemplo, a gente teve uma experiência aqui que a gente tinha grupos de fisioterapia, e aí o fisioterapeuta responsável pela nossa área foi deslocado, a gente ficou sem cobertura de fisioterapeuta. E aí os pacientes de dores crônicas começaram a ter que se deslocar até o centro da cidade, alguns idosos, né? E a fila começou a aumentar, né? E a gente começou a ter um problema com esses pacientes de dores crônicas. Então, a gente partiu de uma experiência concreta. E aí, eu levei essa demanda para o Conselho Distrital, né? Quando a gente começou a articular, aí a gente começou a perceber que vários conselhos tinham problemas parecidos. Opa, eu não tenho educador físico. Opa, estou sem assistente social. Opa, aí nesse âmbito a gente percebeu o âmbito, cerceamos assim, o âmbito das equipes multiprofissionais, e aí a gente, com o apoio da Jerusa, pudemos chamar a equipe do núcleo de equipes multiprofissionais para nos dar uma palestra, para então explicar para a gente no Conselho Distrital, em números, o que é que estava acontecendo com as nossas equipes multiprofissionais. Aí a gente saiu de uma experiência concreta e a gente começou a ver dados de toda a cidade, e que o problema era muito mais amplo do que o que a gente acreditava aqui, a partir da nossa experiência concreta. Então, a partir disso, formulamos um ofício, levamos para o Conselho Municipal de Saúde. É claro que as coisas ainda vão andando, felizmente, nesse ano, houve um implemento da política, né, federal em relação às equipes multiprofissionais, o que provavelmente vai nos salvar, ainda estamos num procedimento, né, para poder trazer realmente esse recurso para a cidade, mas é o que vai realmente resolver problemas que são os problemas esses de falta de RH, em especial nas equipes multiprofissionais, além de outros programas que estão também dando aporte aqui para o nosso município e estão ajudando a gente a resolver gargalos de RH, né? Enfim, então, contando essa experiência para vocês sobre um caso concreto, como a coisa foi andando, querendo dizer para vocês que a gente parte de uma experiência concreta na comunidade, mas a gente precisa depois ir vendo quais são os instrumentos que a gente usa dentro dos conselhos, dos níveis de conselho, para a gente poder atingir a gestão, né? E quando chega no processo de gestão, não basta só escrever um ofício e ter uma resposta. Por trás disso, ainda existe todo um debate político que significa se aquela gestão está interessada ou não em resolver aquele problema. Porque uma coisa é o que acontece ali na reunião, que na reunião, às vezes, os pares acabam criando algumas conciliações dentro do processo, mas por trás, a gente percebe que às vezes não tem um interesse de realmente ser resolutivo em algumas questões, né? Como a gente tem passado, que nem a Jerusa falou, a gente teve em plenária hoje aqui no Conselho Municipal, temos passado por algumas disputas em relação ao processo de privatização de alguns equipamentos de saúde aqui, em especial as unidades de pronto atendimento, e a gente, enquanto conselheiros, nos sentimos... vou falar uma palavra forte, mas foi um tipo de violação, porque as decisões todas foram tomadas, não foi respeitado o poder deliberativo do Conselho, e nos foi comunicado as coisas. Depois de terem sido assinados contratos com dispensa de licitação, chega-se ao Conselho e se comunica uma informação
com uma aparência de que estavam querendo a deliberação. Eles não abriram esse processo para a gente dentro do caminho e a gente teve que descobrir por outras fontes que esses acordos e esses contratos já estavam firmados. Então, a falta de transparência, os processos políticos que estão por trás disso, essa zona de tensão de disputa, que faz com que a gente precise realmente se educar dentro do ser conselheiro, né? Então, assim, eu ouvi uma frase esses dias que me tocou muito, que foi assim, porque a gente estava assim, nesses processos políticos, a gente pensando, como é que a gente motiva as pessoas? Como é que a gente motiva as pessoas para fazerem parte dos conselhos? Porque a gente quer mais pessoas nesses espaços dialogando, colocando realmente as necessidades da comunidade, e a gente fazendo essa construção conjunta, que nem aquilo que eu falei, a gente quer mais pessoas, que mais pessoas despertem o clique de que a democracia é um processo de construção conjunta, não basta só apertar um votozinho no dia da eleição e largar o país à revelia, né, a bel prazer, vamos dizer assim. A gente tem que ocupar os espaços para realmente demonstrar aquilo demonstrar aquilo que nós queremos e também ouvir o que os outros querem, para a gente poder tomar decisões conjuntas sobre o que é mais importante se fazer em cada momento, né? Então, dentro desse processo de como despertamos as pessoas, houve uma frase que me tocou, que a maior motivação, o maior princípio da motivação talvez seja a necessidade. Então, a gente se sente motivado quando a gente precisa de algo, né? Então, eu venho dar o meu relato aqui, dizendo que eu vim, de alguma maneira, para lutar pela minha classe, né? Como naturólogo e querendo, assim, como é que a gente insere a naturologia no SUS, como é que a gente fortalece as PICs, né? E me deparei com algo muito maior, e que eu estou muito feliz de participar. A Jerusa sabe, eu tive a honra também de participar de 8 conferências durante essa última etapa da 17ª Conferência Nacional, e pude chegar até a Conferência Nacional de Saúde, que foi assim uma recompensa quase, porque quando a gente chega lá tem muito trabalho para fazer, das 8 da manhã às 10 da noite, mais os períodos de translado, então o sono era 4 horas por noite mais ou menos, mas o sentimento era de festa. Era um sentimento de muita gratidão de estar lá dentro daquela conferência, vendo aquele encontro de pessoas e comitivas de todo o país, né? Então, para mim, foi quase um coroamento pessoal que eu me dei, quer dizer, que foi dado, né, pelas pautas, pelo trabalho, mas que o nível coroa, assim, que é para expressar o meu sentimento, não para expressar a minha realeza assumida, né, mas é o meu sentimento de que foi muito satisfatório estar lá dentro das conferências, né. Então, eu venho contar essa minha trajetória pessoal, dizer que a gente possa estar levando esses conhecimentos, principalmente para as pessoas que mais precisam do acesso à saúde universal, integral, equânime, tá? E que essas pessoas saibam que, ao participar dos nossos conselhos, da maneira como podem, que elas estão participando, sim, da construção do SUS, e que a gente precisa desse fortalecimento, porque é um jogo de tensão. A força social, nesse âmbito, importa. O número, infelizmente, não é só a qualidade, mas o número e qualidade importam para a gente demonstrar para as pessoas que a gente está realmente construindo e segurando isso a despeito das políticas neoliberais que estão tomando frente cada vez maiores dentro desse âmbito. E quando entra as políticas neoliberais, a gente perde uma boa parte da possibilidade de decidir sobre aquilo que vai ser feito com a gente, né? Dentro dos conselhos de saúde, a gente pode construir conjuntos, mas quando entra a decisão de uma empresa, normalmente os processos são verticalizados, tanto os processos de trabalho, os processos de acolhimento, os princípios que fundamentam, tá? A gente sabe, por algumas experiências que a gente já observou por aí, que o processo de privatização precariza também os princípios fundamentais do SUS, que eu vou resumir assim, em humanismo, né? Um humanismo que é construído por
por todo esse processo, né, sócio-histórico muito maior, que culminou lá na Constituição de 88, né, e que a gente possa continuar sustentando isso por muito mais tempo. No mais, eu acho que é isso. Me coloco depois à disposição para maiores perguntas e compartilhamentos. Agradeço aí a audição, a escuta ativa de cada um. Nossa, né? Que riqueza! Primeiro, assim, é muito gratificante ouvir todos vocês nessa noite, mas o seu depoimento trazendo, né, a sua experiência é de uma potência muito grande. E traz também, né, um processo que a gente vem trabalhando muito no controle social, que é o processo da educação permanente para o controle social do SUS. Mas é também, né, a potencialização da ação da vigilância em saúde nos territórios. Então, é a partir dos conselhos locais, ali onde se organiza, onde nascem potencialmente grandes lideranças ali na comunidade, né? A ação mais direta da vigilância em saúde ali dentro da política pública, né? E também, né, esse despontar dessas lideranças que estão ali na comunidade. Fazer essa mediação entre o Conselho Municipal, entendeu? Os conselhos estaduais, né? E até a possibilidade de estar numa conferência do Conselho Nacional é conviver em todas as fases e níveis, né, das decisões de saúde, tanto no território, no município, estado e a nível nacional. Então, esse seu depoimento é de uma importância histórica real e objetiva dentro de um processo de formação, do fortalecimento dos conselhos locais. E também fruto da persistência, né, do ambiente, de como vocês se organizam ali dentro do controle social, né, para poder participar e fortalecer, desde as decisões, né, no acesso aos temas mais relevantes, como instrumentos de gestão, essa mediação, mas também, né, nas trocas dos conselhos, ali nas vivências dos problemas, né? Isso também enriquece muito. Então, esse momento de hoje ele está sendo assim magnífico, né, no sentido de a gente poder fazer esse fortalecimento, né, deflagrar aí junto ao Conselho Nacional. Acho que a experiência ela é muito positiva no sentido, né, da campanha mesmo, né, dos conselhos locais de saúde como instrumentos, né, da participação social, da decisão, né, e da implementação das políticas públicas de saúde. Eu estou muito feliz e vou abrir aqui a fala. Astrid, tem, para eu não ficar falando, porque está sendo muito importante, muito legal estar nesse momento, né, nessa aula, nessa grande aula, nessa aula magna sobre conselhos locais de saúde. Bom, Astrid. então, boa noite, pessoal, tudo bom? É muito bom estar aqui, né? Também sou coordenadora do programa PNVS Comunidade, junto com o Márcio, com todos os nossos colegas de equipe. É uma honra estar com tanta gente aqui, de todo mundo que está aqui, só o Gustavo que eu não conhecia. É um prazer ter te ouvido aqui, foi fantástico. A gente está com uma audiência excelente no nosso canal do YouTube, parabéns a todos os envolvidos. E eu queria aproveitar aqui esse momento para colocar, assim, muitas pessoas estão participando, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, o pessoal está colocando no YouTube lá, né? A Liana Lisboa falou que sugere incentivo às pesquisas sobre controle social, né, da importância de programas como o PNVS Comunidade. E algumas perguntas também foram colocadas, aí vocês veem como vocês querem fazer a organização das respostas, né? O Beto de Santa Catarina, oi Beto, Beto também estava com a gente lá na formação, né, Jerusa? As decisões dos conselhos locais de Florianópolis são cumpridas pela gestão? Eu acho que essa, a Jerusa e o Gustavo talvez possam responder.
A Laisa Rodrigues, de Minas, está perguntando qual a porcentagem de representatividade por setor ideal para a formação de um conselho local, né? Eu acho que a Valda também pode ajudar aí nessa informação, a Rosani também se sentir à vontade. O Marcos Alexandre Caldeira Nunes está perguntando qual a função das câmaras técnicas dos conselhos municipais. E a Eliana Okamura está perguntando diretamente para o Gustavo como foi a finalização dessa demanda, né, já que não foi nem ouvido os conselheiros do relato que você compartilhou, né? Ela está fazendo essa pergunta, como é que terminou, né, como é que foi essa demanda aí, já que os conselheiros não foram ouvidos, tá? E aí vocês podem fazer esse bloco, eu vou continuar pegando no YouTube as outras perguntas. Eu acho que o Gustavo podia responder direto e a Jerusa, essa da Eliana, né? E depois eu queria ver do percentual, que eu já tinha feito essa pergunta também, aí eu já ia perguntar para a Valda mesmo, aí eu quero complementar aquela pergunta deles ali. Certo, eu acho que eu posso responder a questão das deliberações ali para o Beto, e aí depois o Gustavo, né, pega o gancho ali e responde as outras, né? Em relação às deliberações, né, Beto, a gente sabe que são muitas tensões dentro dos conselhos municipais, né? Esses espaços, assim, realmente é uma disputa de interesses mesmo, como a gente já falou. Assim, nós conseguimos implementar, né, colocar no Plano Municipal de Saúde, né, as propostas que saem da conferência, né, praticamente na sua totalidade, né, e conseguimos acompanhar, conseguimos avaliar a execução dessas propostas, né, mas a gente sabe que a gente também tem as questões que vêm como campanhas, né, com promessas de campanhas, né, muitas vezes do gestor municipal e tudo mais, e que principalmente nesse caso, a gente delibera e tudo, e a gente sabe que muitas vezes isso não é respeitado, as deliberações não são respeitadas, né? Eles têm que buscar Ministério Público, como nós já fizemos aqui, né? Eu acho que você também faz aí, né? E eu acho que essa é a atuação normal do Conselho, né? Então, algumas deliberações realmente a gente consegue, mas tem as deliberações, né? Principalmente as deliberações que envolvem um recurso muito alto, isso é mais difícil. Gustavo. Aproveitando complementar, pegar o gancho complementando a Jerusa, e aí entrar na pergunta da Eliana, né? Porque a pergunta do Beto veio assim: as decisões dos conselhos locais de Florianópolis são cumpridas pela gestão? Aí a minha complementação é só assim: a gente tem alguns níveis, né? Porque o conselho local, em específico, ele não tem poder deliberativo. Quem tem poder de deliberação ou competência de deliberação são os conselhos municipais. Então, nesse caminho, os conselhos locais, eles funcionam como um ponto de conexão entre as comunidades e a gestão, para levar as demandas, que nem eu falei para vocês, está faltando fisioterapeuta, e aí a gente vai entrando dentro da estrutura de funcionamento da gestão, para poder compreender onde é que está. Então, ali a gente faz ofícios, né? Teve ofícios que a gente fez a nível local que foram atendidos, foram muito bem dialogados com a gestão, e teve outras questões que eles vieram até aqui, fizeram reuniões com a gente, num processo de reteriorização que a gente teve que viver, então fizeram um certo diálogo, então, e aí é um processo, né? A gente pede explicações, a gente diz que está faltando algumas coisas, e aí é isso, tem que ficar lá batendo na porta, e às vezes só o ofício não basta, a gente tem que ir na reunião, a gente tem um caso aqui, eu dou risada, desculpa, né? Às vezes é para rir ou para chorar, mas a gente tem um caso que é o Centro de Saúde do Jurerê. O Centro de Saúde de Jurerê, ele, que é do norte da ilha,
ele está defasado, o tamanho dele está minúsculo para aquilo que ele precisa. E há anos que os conselheiros de lá chegam à reunião da plenária mensal do Conselho Municipal de Saúde e falam lá, olha, como é que está a questão da reforma ou da obtenção de um novo centro de saúde para o Jurerê. A gente dá risada porque, assim, olha, eles são persistentes, toda reunião eles trazem aquela pauta, entende? E aí, vão resolver ou não vão resolver? Então, assim, é na insistência, e aí depois na articulação, ali existe uma insistência pessoal, e depois, o que eu vejo, a gente tem que ir ganhando força para poder bater na porta da secretaria, do prefeito, e para eles ouvirem um pouquinho melhor a gente, né? Então, essa é uma complementação à questão do Beto, né? E depois tem as outras instâncias. Em relação ao que está se dando, tá? Porque a gente está no processo desse caso que eu contei para vocês. O que a gente decidiu hoje na plenária do Conselho foi justamente entrar no Ministério Público porque não fomos ouvidos, tá? E assim, é uma coisa que eu estou compartilhando com vocês, e eu sei que ressoa em muitas outras cidades do país, porque nessas etapas de conferência a gente conversou com algumas pessoas e a gente percebeu que isso, inclusive, surgiu como proposta na conferência, respeitar as deliberações dos conselhos de saúde. Então, como é que a gente cria mecanismos institucionais que fazem valer esse respeito? Essa é uma coisa que a gente tem que fazer para evoluir. A gente tem os ministérios públicos, mas nem sempre a gente pode confiar no Ministério Público. No nosso conselho, a gente, historicamente, por jurisprudência, temos normalmente ganhos de causa para a prefeitura. Eles não respeitam e dão ganho de causa para a prefeitura. Isso é o que é a jurisprudência do nosso judiciário aqui. Então, a gente às vezes fica de mão atadas, mas a gente não vai... A gente vai resistir, vai seguir, que nem a moça do Jurerê, vou continuar batendo na porta, porque a necessidade existe e é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta, daí eu faço, em relação à paridade nos conselhos locais de saúde, né? Porque a gente sabe, a experiência aqui de Florianópolis, a dificuldade que é para tu ter uma paridade no conselho local. E a resolução 714, ela traz isso. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque, Jerusa, ou eu estou enganada, mas a gente não respeita essa paridade no conselho local, né? Porque a gente não consegue gente com esse perfil para que dê a paridade. Como que vem essa resolução agora, que se a gente for obrigada a respeitar a paridade, os nossos 50 conselhos locais de saúde não vão ter gente para formar o conselho. Valda, socorro. Então, Rosane, eu acho que o nosso desafio, o desafio do SUS, que é uma política, né, fundamental para o Brasil, porque mais SUS é melhorar a economia, é melhorar as condições de vida da população, é melhorar o Brasil. É um movimento que a gente tem que fazer. Então, eu vejo que o principal problema a ser enfrentado, desafio que temos, é político. Jair Nilson já estudou isso, já trouxe em várias pesquisas dele, e nós sabemos que para a gente conseguir essa saúde com essa força, para ela se impor, precisa do fortalecimento da participação social. A população precisa se dedicar, precisa arregaçar as mangas. A gente sabe das condições de vida, né, que a luta do dia a dia pela sobrevivência, pela vida, pela família, muitas vezes não sobra tempo, as pessoas têm que ter duplo, triplo vínculo, trabalho em casa quando chega cansada, mas o papel do Conselho foi uma conquista, porque o primeiro Conselho de 37, a primeira Conferência Nacional de Saúde, 1941, a partir da 8ª conferência, a partir do capítulo da saúde da Constituição, a partir das leis orgânicas e outras leis que surgiram,
que estão nas formações de conselheiros, como a 141, né, que trata do financiamento, e uma das coisas que valoriza muito o papel do conselho é o papel que o conselho tem de aprovar orçamento, de aprovar relatório de gestão, de garantir estar em ordem para o município receber recursos, né? Então, nós precisamos ter ao nosso lado essas ferramentas que foram conquistadas pela participação social. Então, nesse momento, o que eu posso dizer, né? É que nós precisamos fortalecer o controle social. E por isso que o controle social ele é conselhos e não só mais nacional, estadual, Distrito Federal e municipal, mas essa capilaridade nos territórios, nos bairros, nas regiões de cada bairro. Isso é fundamental para fortalecer o controle social. E aí, nós vamos ter a população abraçando o sentimento de pertencimento ao SUS. O SUS é meu, o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Esse sentimento de pertencimento vai dar a consciência sanitária, a consciência política de que nós é que precisamos defender o SUS. Nós é que precisamos defender o SUS. E se nós fizermos isso, todos ganharemos. Então, é isso que eu quero dizer. A questão da paridade é uma conquista também, né? A gente tem que fazer esse esforço, Rosane, de conseguir também no Conselho Local, né, que vai se reportar ao Conselho Municipal em termos das suas demandas, né? No Conselho Municipal, que eu saiba, né, tem sido cumprido, né, esse princípio da lei, né, da paridade. Então, mas as coisas não estão dadas, né? Não estão dadas, então é conquista. Então, no municipal, obrigatoriamente a paridade, mas se ficar exigindo... qual é a minha preocupação, Valda? É que se ficar dizendo, se não tiver paridade, não pode considerar como conselho local, o que vai acontecer em Florianópolis é que a gente vai acabar não tendo conselho local. Agora, se ele estiver ali na 247, na 714, ele está ali, se tivesse um preferencialmente, sabe, eu fico bastante preocupada com o que vão fazer com essa resolução, porque podem se usar assim, ó, a resolução é obrigatório, e acaba sendo um instrumento de desmobilização, e o gestor daí vai reconhecer só se tiver a paridade. Eu fico bastante preocupada, eu que vivo isso. Pode falar. Só assim, porque a nossa experiência, viu, Valda, é porque, por exemplo, o segmento, né, de prestador de serviço é muito difícil para a gente conseguir que venha para o conselho local, entendeu? Às vezes essa coisa daí teria que ser uma escola, né, uma associação, por exemplo, né, uma igreja, uma paróquia, uma coisa, mas mesmo assim a gente não consegue essa... vamos dizer, uma participação contínua dessas pessoas. Daí a pessoa não é, às vezes, ali do território, às vezes ela é vamos dizer, da escola, mas ela não é do moradora do território, entendeu? Para estar ali. Então, ao fim e ao cabo, o que a gente faz? A gente tem o usuário, né? Metade usuário, metade profissionais de saúde e o gestor, né? Vamos dizer, geralmente o coordenador da unidade ou coordenadora, né, junto no conselho local, mas essa questão do prestador é que realmente a gente não consegue, porque já nos conselhos que a gente teve essa experiência, ela não foi boa, porque a gente não conseguiu continuidade, justamente porque muitas vezes as pessoas eram da instituição, mas não eram moradoras do território. Então, tem esse probleminha nesse sentido. Pedi a palavra aí, Conceição. Ok? Pode falar, Márcio. Aguardando. Eu acho que esse debate, né, a pergunta da Rosani, eu acho que quando a Valda também apresentou a resolução, eu penso,
eu venho estudando, né, a questão do controle social, fui secretário executivo do Conselho Nacional em um determinado período, e, assim, eu estou aqui lembrando um pouco, eu fiz um estágio no doutorado, meu objeto de estudo foi a questão dos conselhos, em Portugal, em Coimbra, e quando eu cheguei lá para esse estágio, eu tinha mais críticas, assim, eu só via os problemas com o controle social e as dificuldades da participação. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal de lá disse assim, mas como? Como é que vocês conseguem fazer tudo isso que vocês fazem num país continental como o Brasil, com essa diversidade de, né, racial, econômica, política, ecológica, quer dizer, e vocês conseguem organizar toda uma rede, né, que envolve gestor, prestador e usuários, quer dizer, eles nem de perto tinham uma experiência parecida com a nossa, né? E isso me deslocou, né? Quer dizer, uma perspectiva de olhar, né, para essa experiência. E eu acho que hoje aqui a fala de vocês e todos, né, reforçam isso. Ou seja, a gente tem um patrimônio que é o SUS, que é construído por outro patrimônio, que é o povo brasileiro na sua, né, experiência concreta de luta, né, de batalhas, que não é de hoje, é histórica, né? E então eu acho que a gente está efetivamente no caminho certo, né? Acho que o depoimento do Gustavo é muito emblemático disso. É bom ver ele jovem, né? Quer dizer, assim, porque quando a gente olha também para as reuniões do conselho, dos conselhos do controle social, parece que está sempre nevando, né? Está todo mundo de cabeça branca e a gente vê pouco pouco jovem, né? Quer dizer, há uma dificuldade. Então, mas a minha fala tem a ver, inclusive, com isso. Eu acho que, de alguma maneira, as instâncias do controle social, né? E aí o conceito de controle social, né? Como esse caráter deliberativo por dentro do Estado, com a participação social, ela nos últimos anos, a partir de uma estratégia de luta, de resistência e de aprofundamento, né, nosso também de estudos e de organização, ela vai se consolidando, né? Então, assim, eu acho que o risco maior, quando eu estive lá no Conselho Nacional, aí no meu trabalho de tese isso apareceu forte, é a chamada burocratização do controle social. É quando você esvazia o caráter mais político, mais participativo, né? E dá uma dinâmica muito burocrática aos ritos, né? Às instâncias, etc. Mas, de qualquer maneira, a consolidação dessas instâncias, eu acho que é um caminho que vai se constituindo, né? Quer dizer, que vai se firmando. Vocês viram que a gente né, saiu agora de um ataque forte contra a democracia, contra as instâncias, inclusive da democracia representativa, e o controle social em saúde, de alguma maneira, sobreviveu a esse ataque maciço que a gente sofreu, né, assim, de alguma maneira, então isso acho que mostra também essa capacidade, né, de resistência. Agora, o que está ainda como um desafio para nós, que não está consolidado e que precisamos nos desafiar, é a dimensão da participação social ou da participação da comunidade. Então, o controle social vai se firmando, as instâncias, o seu caráter deliberativo, jurídico, formal, né? Mas o elemento vivo, ativo, protagonista dessa perspectiva ainda tem problemas, tem dificuldades, ou seja, tem dificuldade de renovação, tem dificuldades de politização, e tem hoje também uma questão que é a experiência do Gustavo mostra isso, quer dizer, é um espaço de formação política, de certa maneira, é onde todo mundo compreende os conflitos, as contradições, né, os interesses que estão em disputa na sociedade, etc. Mas hoje também a gente tem uma militância da antipolítica, né? Essa militância da antipolítica, ela também está muito forte atualmente, né? Que prevê exatamente o oposto do que a gente defende do ponto de vista da política como espaço de democracia e de participação, né? Então, a gente vai ter também a militância da antipolítica dentro desses espaços, estamos com ela na sociedade, pregando, inclusive, o fim até assim,
o fim da própria democracia, né? Quer dizer, então, acho que isso são elementos que nos mostram a necessidade da gente avançar nessa qualificação da participação como instrumento transformador, né? Para que, inclusive, as instâncias não se burocratizem e não se enrijeçam e não envelheçam, né? E aí eu penso que a dimensão da comunidade, do território, da vida em ação, né? Da vida viva ali, com as suas contradições e necessidades, né? O conceito de necessidade tem a ver com isso, tem que ser bastante fortalecido com o conselho local, né? Porque se o conselho local se burocratizar, a comunidade também desacredita e se afasta, né? A experiência dos conselhos surgiu muito da experiência da luta comunitária em São Paulo, os conselhos populares de São Paulo, de Campinas, inclusive, né? Então, a participação popular, né? O termo da participação social a gente incorporou nessa lógica do controle social, mas aqui no Nordeste, onde eu estou agora, o forte é a participação popular, é a educação popular, é uma cara de povo nas coisas, da cultura popular, né? Então, e em diversos espaços, né, a comunidade se manifesta de diferentes formas, né, nos seus territórios, nas suas contradições, nos seus interesses. E eu acho que o Conselho Local tem que ser um espaço vivo para isso, né? Acho que nós temos que ver como é que cria os mecanismos mínimos de regulação, mas evitar regular demais. Eu acho que isso é fundamental para a gente não tirar a potência, porque a potência é a participação. O Conselho Local é o espaço da participação. Eu acharia até que não devia ter ninguém mais do que o usuário em Conselho Local, até radicalismo assim, nesse nível. Assim. É um espaço do usuário, o usuário é que manda, ele que se organiza, né, da sua forma, da sua dinâmica. Mas eu acho que é importante também não perder de vista que a gente tem o Estado, né, e conquistar o Estado, disputar o Estado é fundamental para evitar as privatizações por dentro, e que esses são esses casos, né, que a gente está vivendo, principalmente nos municípios. Desculpa que eu me empolgo nessa discussão e vou longe. Mas é um pouco muito bom esse debate. Não, eu estou contemplada com a fala. Eu só quero acrescentar que eu insisto assim, a partir do depoimento de Gustavo aqui. Eu estou falando de Pernambuco, a gente chama relato de experiência, aula, espetáculo, certo? Que são as aulas ao vivo, né? O Ariano Suassuna fazia muito isso, isso virou uma prática muito nossa. Mas eu acho que tem uma questão fundamental, é o respeito à participação dentro dos territórios. Acho que eu também concordo um pouco com a ideia de que deva ser bastante usuário, certo? Eu acho que é a potência que se tem nos territórios, essa participação diferenciada, né, que você tem, sem ser aquela mais institucional, eu acho que ela possibilita, entender, uma compreensão maior e o acesso. Acho que tem muita coisa, mas, sem dúvida, o processo de formação, ele cumpre um papel fundamental nesse processo de politização, de qualificação, né, a partir, né, dessa realidade que cada território imprime ali, porque, dada a diversidade, né, a gente tem ali, ou por carga de doença, ou por condições ambientais do território, ou por características mesmo da população, que isso também seja respeitado ali nesse processo de organização, da construção dos conselhos. Eu vou passar para a Valda, entendeu? Porque a aula está muito boa, entendeu? E aí é um pouco mais sobre o processo esse processo ali nos territórios da participação. Valda. Então, eu sei que a gente está aqui assim, né, com uma vontade, um desejo muito grande de ver o controle social, a participação social crescer, aumentar a mobilização, as pessoas entenderem que todos ganham com a participação de cada um.
Eu queria dizer aqui, viu, Rosane, que foi muito boa a surpresa na 17ª, porque nós tivemos a ousadia de inovar com as conferências livres. As conferências livres, na etapa nacional, foi, assim, algo, sabe, assim, muito bem sucedido, produziu muito, as pessoas não são mais as mesmas, as pautas específicas foram relacionadas à saúde, e essa conjunção, fortaleceu as duas pautas, as 3, as 4, as pessoas. Mas os conselhos municipais de saúde não incluíram no seu regimento fazer conferências livres. Por quê? Porque queriam as mesmas pessoas serem indicadas. Os conselhos estaduais não decidiram trabalhar com conferências livres. Eu trabalhei em alguns conselhos estaduais para ver se convencia. Não convenci, sabe? Então, é aquela coisa da burocratização e da pouca renovação. Por isso que os conselhos locais têm um peso, têm uma importância e têm uma potencialidade de baixo para cima, de forma ascendente, sabe? Construir a mudança na participação social. Então, eu queria dizer que na etapa nacional, com aquelas 100 e tantas que se inscreveram e 99 que aconteceram, teve conferência livre que inscreveu 7.000 pessoas, Rosane. 7.000, sabe? Teve conferência livre que aconteceu com 1.000, com 300, com 900 pessoas, sabe? E essas pessoas estão mobilizadas para poder trabalhar junto às câmaras de vereadores, junto às assembleias legislativas, junto ao Congresso Nacional, sabe? Fazendo capacitação, se preparando para a conferência estadual que vem. E a pesquisa da 17ª revelou um dado importante, que pode se multiplicar nas outras esferas: 65% de renovação. Só na reunião da CIRT, que eu estou participando da reunião da CIRT que eu coordeno, nós tivemos, num grupo pequeno, 5 pessoas que foram pela primeira vez para a conferência. Pela primeira vez para a conferência. E são dentistas, biólogo, sabe? São profissionais, são trabalhadores do SUS. Então, outra coisa que eu queria dizer, né? O grau de satisfação, que na 16ª foi 70 e poucos %, e na 17ª, apesar das dificuldades que tivemos com a safadeza das empresas que romperam o contrato em cima da conferência, não dava tempo de ter outra licitação, e nós ficamos naquele sufoco, sem ter onde alojar, sem ter onde acolher nossos companheiros, que chegavam cansados, adoecidos, e a empresa que declinou pagou multa contratual e declinou para poder abalar a conferência, pensando que a conferência não ia acontecer. Essa empresa tinha mais de 2.000 leitos de hotéis, e ela declinou. E nós fomos em frente, a conferência aconteceu, e 90 e poucos %, eu estou aqui esquecida do percentual exato, mais de 90%, declararam o seu grau de satisfação e de reconhecimento ao crescimento da participação social, enquanto que na anterior foi 77%. Então, eu acho que a gente tem muitas evidências de que a população está despertando, está acordando. E é isso que a gente tem que ver. Agora, os municípios, os conselhos locais, têm pouca estrutura, têm pouca organização, às vezes não tem nem os funcionários para a secretaria executiva, para tocar o dia a dia do conselho, a autonomia financeira, né? Então, a gente tem muito desafio aí pela frente, mas nós estamos agora, gente, com um volume de conferência livre e de conferência nacional temática. Tem a da saúde mental agora em dezembro,
Para o próximo ano, tem um tanto de gente pedindo conferência temática de saúde bucal, de cuidados, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, da CIST, de gestão do trabalho e educação. Gente, é uma profissão, nós não vamos poder atender a todos, não tem condição de, em 2024, fazer tanta conferência temática. Mas eu estou trazendo essa informação para vocês, para a gente conseguir e visualizar que tem algo novo no cenário político do SUS. Tá? A gente tem que enxergar isso. E, ao enxergarmos, isso vai nos contagiar. Tá? E quem está falando aqui é uma militante já idosa. E eu estou entusiasmada, gente. Valeu a pena, eu até me lembro do Rapa aqui. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusão, sou pescador de ilusão. E o Gonzaguinha, nosso eterno Gonzaguinha, eu acredito na moçada. A gente vai vencer a guerra contra a vida, contra o SUS, que SUS é vida. Então, é isso que nós temos que nos identificar, e nós somos responsáveis pelo que nós conquistamos até aqui. Mas existem interesses, nós precisamos aumentar a produção do SUS, precisamos expandir cobertura. Para expandir cobertura, tem que ter mais insumo, tem que ter pessoal contratado, tem que contratar a OS ou CIP. Nós precisamos resistir a isso, porque já está comprovado que o gasto é muito maior do que a administração direta. Então, a gente tem que levantar essas bandeiras para a gente defender o que é nosso, que nos pertence. Então, eu queria compartilhar com vocês esse meu sentimento de muita alegria de estar vivendo esse momento da saúde no Brasil. Bem bom. Acho que a pandemia deixou esse legado, né? O SUS transformou na nossa grande bandeira, e não é à toa que eu vejo aí que os defensores da antipolítica, né, contra a democracia, são anti-SUS ferrenhos, né? Essa semana, a fake news aí do sistema de transplante está nos grupos servindo como bandeira para esse movimento que nega a vida, que nega a ciência, que nega o SUS, né? E, obviamente, não iam aceitar que o SUS tivesse mais essa conquista, né? Então, acho que só para reforçar essa questão da gente trabalhar fortemente nessa frente como uma bandeira civilizatória, eu diria assim, né? No Brasil. Obrigado por essa oportunidade de vocês e dizer também, como coordenador do PNVS, dos 12 webinários, a gente deve fechar amanhã, né? A Conceição vai depois falar, mas a gente está tendo assim, momentos muito ricos, muito inspiradores, como que estamos tendo aqui hoje, que eu convido todos a acessar nossa plataforma lá no YouTube para verem as mesas, as sessões, assim, maravilhosas. Tivemos uma sessão sobre o PNI, né, da imunização e a questão das fake news. Assim, os temas mais variados dentro da vigilância em saúde, a gente está dando conta de dar a eles uma abordagem, uma perspectiva muito, muito forte, né, como estamos aqui hoje. Então, é uma satisfação enorme estar tendo a possibilidade de compartilhar com vocês, porque é um esforço coletivo, né? E a gente vai constituindo uma rede nesse processo que já contamos com todos vocês, né? A Rosani já é parceira da primeira hora, Gustavo, todo mundo, fora os que já estão aí na trajetória há mais tempo, né? E vamos em frente, que a luta está quente. Obrigado, Conceição. Muito obrigada. Eu quero agradecer, mas antes eu ainda vou insistir aqui que Jerusa está respondendo para a Janete. Ela diz que é fundamental as pessoas saberem que existe esse espaço para elas discutirem e proporem melhorias de saúde para a sua localidade. Temos que procurar canais para fazer essa informação circular e chegar nas pessoas
buscar as que já estão interessadas, lideranças e profissionais precisam mapear essas pessoas na comunidade e no serviço. E depois promover encontro para que essas pessoas possam conhecer mais e também se colocarem a respeito do SUS. Bom, com a resposta de Jerusa, eu agradeço esse momento de hoje, né? Uma etapa importante, né, do PNVS Comunidade, que são as web-aulas, já falado aqui pelo professor Márcio, né, nessa parceria com a professora Rosani e toda a sua equipe, né, que vem aí com muito sucesso, né, conduzindo o curso de formação de conselheiros, né, e informar também, né, que a gente está com a Astrid na técnica, agradecendo a Astrid, mas também toda a equipe do PNVS Comunidade e as palestrantes, Jerusa Machado, Valda, Gustavo, por esse momento, e toda a operação técnica do PNVS. Informar também que amanhã também teremos a web-aula da linha de ação, né, da participação social, que será Saúde da População Negra, Racismo Institucional e Violência Racial em Ambientes de Trabalho, sobre a coordenação do projeto da professora Nubes Castro. Então, muito boa noite a todos os internautas, todos os alunos, conselheiros e conselheiras. Não sei se a Rosani quer despedir aí dos seus alunos. Vou passar a palavra agora para os palestrantes fazer as considerações e a professora Rosani. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, pela participação. Foi bastante interessante. É um dos dias de curso que a gente já tinha agendado. Hoje a gente teria uma roda de conversa, e a gente trocou a nossa roda de conversa, que já estava estipulada, por essa roda de conversa, e foi sensacional. Eu quero agradecer vocês demais. A Jerusa está louca para ir para o aniversário da da tia, sei o quê, que eu sei que ela tem, e ela deve estar louca da vida, que eu prometi que era até 8h30. Mas obrigada a vocês, de coração. Foi muito bom, foi muito agradável esse momento aqui com vocês, de muito aprendizado. Boa noite a todos. Obrigada, Rosani. Obrigada, Conceição. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Valda, boa noite. Gustavo, Tchau, boa noite. queridos. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente.